Bom dia, meninas, mulheres lindas. Bom, vou fazer aqui, estou aqui na varanda da minha casa, tirei um tempinho aqui especial para fazer esse registro, esse depoimento de como tem sido o programa Sou Mulher para mim. Eu vou tentar ser espontânea, tá? E um pouco didática aqui, para eu não me perder e para eu não estender demais, né? Não extrapolar o tempo. Queria destacar o seguinte: todo o programa para mim ele fez muito sentido por um aspecto assim especial que eu tô chamando assim do cuidado, o cuidado que a Lari, que o Bruno e toda a equipe tiveram, né, tem tido com o tratamento assim, com o fazer desse programa, desde a concepção dele, né, com a forma de estar abordando e tratando desse espaço que se tornou o programa Sou Mulher, né? Eu faço questão de mencionar esse cuidado porque eu sou uma pessoa assim que eu prezo muito essa dimensão, né? Quando eu vi as primeiras aulas gratuitas, eu fiquei muito entusiasmada, assim, eu gostava desse tema e queria conhecer mais. E percebi que haveria, então, né, esse espaço da comunidade fechada, né, para a gente estar falando. Então, essa dimensão, assim, da intimidade, eu prezo muito, né? Eu me coloco, assim, quando eu sinto esse espaço de confiança. E aí, foi isso que eu acho que a gente pôde perceber na comunidade, né? Um espaço de mútua confiança, muito lindo, assim, né? Que se tornou um recanto mesmo sagrado, assim, onde a gente fez tantas partilhas, muita troca, né? E não fosse esse espaço da comunidade, talvez não fosse tão lindo, assim, eu penso, né? Faz parte, tá junto, assim. Não seria a mesma coisa se fosse somente os conteúdos teóricos, né? Então, realmente, eu quero registrar, assim, porque é um cuidado que passa pela competência deles, né, com relação ao conteúdo, ao conhecimento, toda a trajetória que eles têm, com esse jeito, desculpa, com esse jeito amoroso, né, responsável, sincero, de estar cuidando da gente, né, de cada um, em cada momento, a disponibilidade deles, né, de estar presente. Então, para mim, o cuidado, assim, é um tom que esse programa tem, né? Minha gratidão, eu já deixo registrado. E com relação a como é que o programa, a jornada tem sido para mim, o que me trouxe, né? Eu vou tentar resumir aqui, né? Algumas coisas que eu marquei, assim. Por exemplo, perceber a integração mesmo, ou a falta, às vezes, de integração que há entre a energia dessas deusas na vida da gente, né? Foi um grande aprendizado. Eu já percebi, assim, as energias, por exemplo, das deusas Deméter, Perséfone, né, na minha caminhada, assim, que, né, pela afetividade, amorosidade, assim, e foi, assim, foi revelador eu perceber como que a energia da deusa Ártemis andava comigo desde que eu era muito nova, assim, né, então o programa possibilitou, desde o mapa das deusas, depois o trabalho que a gente fez de registrar, assim, os setênios, né, da vida da gente, então eu pude ver, assim, como que foi legal, assim, a energia de Ártemis tá presente, assim, ao longo da minha vida, e eu curti muito isso, achei muito legal, né? Destaco também, assim, alguns trabalhos, exercícios, assim, bacanas demais, né? Todos os exercícios do módulo da autoestima foi maravilhoso, da vulnerabilidade, então, assim, alguns em especial que foi entrar em contato com a linhagem materna, né, o exercício da autoestima do espelho, da conexão com os antepassados da gente, escrever uma carta para mim mesma, né, lembrando assim sobre as cobranças do mundo, né, foi especial assim, né, fazendo então, muitas conexões comigo, né, com quem eu fui, com quem eu me tornei, com quem eu fui sendo, quem eu sou agora. É muito legal, né? O que que eu deixo assim de registro com relação aos grandes aprendizados? Tudo foi um aprendizado, mas em especial foi perceber e poder aproximar mais a energia da deusa Hera na minha vida, né? Que não muito discrepante, mas eu via que tinha um certo distanciamento mesmo, então pude explorar isso mais, né? Principalmente porque um pouco a energia em desequilíbrio dessa deusa Hera, né? O lado um pouco tirânico, assim, foi muito importante eu perceber como é que isso funciona. Tem nas relações de trabalho, né, uma pessoa do relacionamento de trabalho que estava difícil, né, eu troquei umas ideias, inclusive, com a Lari. Foi muito esclarecedor, né? Explorar mais e conhecer melhor essa energia da deusa Hera e também por causa desse feminino da deusa Hera menos presente, assim, né, na minha vida. Outro ponto importante, né, assim, que foi da integração do feminino e do masculino, né, eu já tinha feito uns trabalhos, então, assim, foi mais revelador ainda
como que eu consegui caminhar em alguns pontos e um convite mesmo, assim, de mais aprendizado ainda, realmente a gente conhecer bem, conhecer melhor o universo do masculino somente engrandece, só engrandece a gente, né? Um outro desafio também que eu destaco até assim, com mais intensidade, foi com relação à comunicação não violenta. Eu tive a oportunidade, então, de fazer um exercício que é desmistificar a CNV, assim, na minha vida, né? Então, eu me lembro, assim, logo no início, de quando eu ouvi a Carolina no módulo falando da CNV, eu senti, meu Deus, mas isso parece tão simples, e eu acho difícil trazer isso para o dia a dia. Então, foi um convite, assim, desafiador para mim e um aprendizado importante mesmo, porque aí no meu relacionamento afetivo, amoroso, com a minha companheira, é um espaço assim, onde aparecia mais a comunicação difícil, por exemplo, os momentos que eu tensiono, que eu fico nervosa, né, neste relacionamento aqui íntimo, né, com a minha companheira, aparecia mais, porque aí eu me via alterada, até como eu falei sobre isso em algumas partilhas, né, uma energia agressiva na voz, isso me incomodava muito, né, e tem um padrão repetitivo nesses momentos. E eu pude, então, explorar isso melhor. E, então, eu me convidei a desmistificar essa questão da CNV, de achar que é muito difícil, começar a fazer exercícios mesmo, assim. Fiz vários exercícios, assim, no meu tempo, né? Me concedi aí um tempo de fazer um exercício de paciência, de tolerância comigo mesma, né? E aí, sim, eu senti que eu avancei, às vezes tinha um recuo, mas ficou esse grande aprendizado, assim. Acho que eu me convidei a aprofundar mais, né? Especialmente com relação à CNV, mas foi muito positivo, né? Outra questão que eu queria destacar é sobre como foi trabalhada a questão da vulnerabilidade no programa. Para mim foi muito bem-vindo, assim. Também aprendi muito, porque é a gente associar, assim, o estar vulnerável com a possibilidade de também conectar com a potência da gente, porque aí a gente se vê muito mais, né? Seja pela fragilidade, seja pelas sombras, mas assim, o estar vulnerável como lugar, né, de descobrir as potências da gente também, porque transforma, né, a gente transmuta, as coisas mudam justamente quando a gente está nesses momentos, assim, às vezes de dificuldade, né, então isso foi muito importante, né, o histórico de vida que eu pude registrar, assim, quando eu fiz o exercício dos setênios, né, é muita coisa, tá, então queria falar duas coisinhas, assim, antes de finalizar, o programa está me inspirando muito com relação assim, à materialização de um cantinho especial espiritual na minha casa nova, né? Eu morava num apartamento, lá tinha o quarto, que era de hóspede, onde eu tinha um canto, uma penteadeira, que era de avós, e em cima dela sempre ficavam assim, objetos muito especiais, simbólicos para mim, né? Por alguns períodos, uma árvore da vida com imagens dos meus antepassados e fotos, principalmente da minha avó, que é minha inspiradora, assim. E aí eu sempre fazia alguns períodos que eu tinha alguns rituais, seja de oração, né, que eu estava fazendo, eu sempre fazia nesse cômodo, né? E agora com a casa nova, eu ainda tenho o espaço interno da casa ainda não está totalmente organizado, né? Mas o programa está me inspirando muito, assim, para eu colocar esse cantinho, assim, mais ainda com a minha cara, né? E cuidar dele. Então, eu já tinha em mente, assim, algumas coisas, mas o programa está, assim, sendo inspirador para eu cuidar desse cantinho, né? E, por fim, uma coisa muito especial também, que é o que é um desejo que está surgindo, assim, eu já tenho um tempinho que eu estou sentindo nele, né, esse desejo, que é, depois de 5 anos que eu estou usando o Mirena, que é um contraceptivo que a gente quer colocar dentro da parede do útero, né, e aí ele libera doses homeopáticas, assim, de hormônio, vai fazer 5 anos que eu estou usando o Mirena. E isso aconteceu devido a um histórico meu, assim, né, de muitas cólicas menstruais, desde a primeira menstruação que eu tive, assim, era muita cólica. Minha mãe me buscava, assim, no colégio, devido às cólicas que eu tinha. E eu era muito na linha mais natureba, assim mesmo. Assim, eu não concebia muito bem assim parar de menstruar. Só que isso tem muitos anos, né? Então, devido a essas cólicas, em 2007 foi diagnosticada endometriose. Eu fiz uma laparoscopia diagnóstica, tratei, né, desses focos de endometriose, fiquei uns meses tomando medicamento e depois disso eu fui cuidando, né, de várias formas diferentes, inclusive com acupuntura né, e fiquei bem, assim. Mas meus ciclos estavam assim, normais, né, eu segui menstruando e tudo mais. Posteriormente, depois, passados uns anos, essas cólicas foram voltando, assim, voltando mesmo e, né, e fazendo acompanhamento com o médico, suspeitou que seria um retorno dessa endometriose, né? E aí, como eu tinha dificuldade assim de encerrar meu ciclo, parar de menstruar, eu fiquei uns 2 anos assim usando um anticoncepcional, depois uma outra fase que era um desafio para mim, mas eu fui fazendo gradativo e aí eu passei a usar esse anticoncepcional de forma
ininterrupta, e então eu passei para Mirena. Realmente teve uma mudança, né, que foi não sentir a cólica, não sentir dor. Isso trouxe realmente muito benefício para mim, porque eu tinha uns episódios, assim, todo mês, assim, de muita dor, né? E dos exames mesmo, assim, normais, assim, de ultrassom, não aparecia nada. Quando eu fiz a laparoscopia, que apareceu muitas varizes pélvicas mesmo. Então, voltando, né, à questão principal, que é, passados esses 5 anos, que está fazendo agora em 2017, que eu introduzi esse Mirena, eu estou sentindo uma vontade muito grande de retirá-lo, né? Porque realmente com 5 anos eu tenho que retirá-lo. E simplesmente sentir o meu corpo, sentir como é que eu vou ficar, como é que vai estar meu processo assim, mais íntimo mesmo, na região, toda a região, né? Ginecológica, do útero, de ovário. Então, e eu tô achando isso muito bom, porque também é um programa que está me inspirando com tudo, com todas as questões que a gente trabalhou, né, de feminino e tudo mais. Eu também adquiri a mandala lunar e passei a registrar algumas coisas nela. Então, eu só queria deixar isso registrado, porque eu acho que é uma provocação, né, muito interessante para mim, né, muito especial, que está aqui no embrião ainda, mas eu não poderia deixar de registrar porque tem tudo a ver, né, com as questões trabalhadas no programa. Então, está sendo muito inspirador, assim, esse convite que eu já estou sentindo aqui dentro de mim, de voltar a perceber, assim, também, não só, né, aqui, meu corpo externamente, minhas sensações, meus sentimentos, mas também esse processo mesmo do meu ciclo, né, dessa forma. Então, isso eu vou ter que, em um outro momento aí, eu poder dar mais notícias. E aí eu finalizo deixando, assim, mais uma vez, meu sentimento de gratidão, né, e por todo esse trabalho, né, pelo cuidado com que esse trabalho vem sendo feito aí, por essa equipe muito linda. Agradecer pela participação, né? E é isso, tá? Eu deixo um grande beijo para todos, né? E a gente segue aí, né? Fazendo uns encontros aí por essa rede, por essa comunidade. Beijo.